Leonardo da Vinci era o tipo de homem que, se estivesse vivo hoje, teria 20 abas abertas no navegador, 3 crises existenciais por semana e provavelmente esqueceria de responder mensagens por 6 meses porque decidiu estudar o formato das asas de um pombo às 3 da manhã. E eu não estou exagerando, porque o grande babado histórico sobre Leonardo da Vinci é que ele era um gênio absurdo, mas também era um completo caos ambulante. A imagem que muita gente tem dele é aquela coisa elegante de livro escolar. O homem sério pintando a Mona Lisa enquanto inventa coisas revolucionárias em silêncio, como se fosse uma entidade superior enviada pelos deuses da inteligência. Mas a realidade era muito mais engraçada. Leonardo era brilhante, distraído, obsessivo, dramático, curioso num nível quase perigoso e tinha a incrível habilidade de começar 1000 projetos e terminar metade deles. Basicamente, o patrono universal das pessoas que dizem tive uma ideia genial e desaparecem antes de concluir. E o mais curioso é que ele já começou a vida sendo visto como diferente. Leonardo nasceu em 1452 na Itália, numa vila chamada Vinci. E sim, da Vinci literalmente significa de 20. O nome dele basicamente era Leonardo daquela cidade ali. Na época, ele já carregava um detalhe social complicado. Era filho ilegítimo. O pai era um tabelião respeitado, mas a mãe não era esposa oficial dele. Hoje isso parece um detalhe pequeno, mas naquele período isso poderia afetar bastante a vida de alguém. Só que Leonardo tinha um cérebro tão absurdo que acabou escapando de muitas limitações sociais da época. O garoto desenhava muito cedo, muito mesmo. E não era um desenho bonitinho de criança talentosa. Era coisa assustadora. Os relatos dizem que as pessoas já percebiam que tinha alguma coisa muito incomum naquele menino. Então o pai dele tomou uma decisão importante. Levou alguns desenhos para Andrea del Verrocchio, um artista famoso de Florença. E aqui começa uma das fofocas artísticas mais deliciosas da Renascença. Segundo a história mais famosa, Verrocchio colocou Leonardo para ajudar numa pintura. O jovem teria pintado um anjo tão absurdamente bem feito que o mestre ficou humilhado. Existe até a lenda de que Verrocchio ficou tão abalado com a qualidade do garoto que decidiu nunca mais pintar. Agora, os historiadores discutem se isso aconteceu exatamente assim ou se virou exagero dramático depois. Porque, convenhamos, artistas italianos da Renascença eram praticamente celebridades fofoqueiras. Todo mundo aumentava as histórias. Mas, sinceramente, dá para imaginar perfeitamente. Porque Leonardo tinha aquele tipo raro de talento que faz as pessoas ao redor ficarem irritadas. Sabe aquela pessoa que resolve tudo sem esforço aparente enquanto você está lutando pela própria sobrevivência mental? Então, só que o detalhe mais importante sobre Leonardo é que ele não conseguia funcionar como gente normal. O homem era obcecado por absolutamente tudo. Tudo. Anatomia, engenharia, água, pássaros, músculos, sombras, matemática, armas, arquitetura, plantas, movimento humano, expressões faciais, corpos, máquinas, voo. E isso criava um problema gigantesco. Porque enquanto outras pessoas escolhiam uma profissão e seguiam nela, Leonardo parecia um homem possuído pela necessidade de entender o funcionamento do universo inteiro. Resultado, ele se distraía constantemente. O homem aceitava encomendas importantes e simplesmente sumia mentalmente no meio do processo, porque decidiu estudar como água escorre numa pedra. Não é meme. Leonardo tinha fama de enrolar trabalhos num nível absurdo. Inclusive, muitos dos clientes dele ficavam furiosos. Imagina você contratar o artista mais famoso da cidade e descobrir que ele está atrasando sua pintura porque resolveu passar dias observando cadáveres ou desenhando redemoinhos. A Renascença italiana era basicamente: Leonardo, por favor, termine o trabalho. E Leonardo, calma, estou descobrindo como funciona o ombro humano. E já que falamos nisso, precisamos falar sobre os cadáveres. Porque Leonardo tinha um hábito que faria qualquer pessoa medieval desmaiar. Ele dissecava corpos humanos escondido. Hoje isso parece científico. Na época, era extremamente polêmico. O homem passava horas estudando cadáveres para entender músculos, ossos, órgãos e movimentos humanos. Ele fazia desenhos anatômicos tão avançados que muitos parecem coisa do século XIX. Só que imagina a cena. Itália renascentista. Religião dominando tudo. E Leonardo em algum canto abrindo corpos humanos porque queria entender como tendões funcionam.
O sujeito realmente operava num nível completamente diferente da época dele. E isso criou a imagem clássica do gênio misterioso. Mas, sinceramente, ele também parecia alguém incapaz de desligar o cérebro. Existe um detalhe fascinante nos cadernos dele. Leonardo escrevia de trás para frente. Sim, espelhado. Você precisava usar espelho para ler. E isso alimentou teorias malucas durante séculos. Algumas pessoas achavam que ele escondia segredos. Outras achavam que ele era parte de sociedades misteriosas. Mas provavelmente a explicação era bem mais simples. Leonardo era canhoto e escrever invertido era mais confortável para ele. Só que fala sério. O homem já era um gênio excêntrico que estudava cadáveres, desenhava máquinas impossíveis e fazia projetos futuristas. Escrever em código visual só piorou a situação. E aí chegamos numa das maiores ironias da história. Leonardo da Vinci é lembrado como um dos maiores pintores da humanidade. Mas ele pintou relativamente pouco, porque o homem simplesmente não terminava as coisas. A Mona Lisa, por exemplo, virou praticamente relacionamento tóxico entre artista e pintura. Leonardo carregava o quadro com ele por anos. Anos. Retocando, mexendo, mudando detalhes. O homem parecia incapaz de aceitar que uma obra estava pronta. E isso enlouquecia quem trabalhava com ele. Aliás, a Mona Lisa virou famosa séculos depois. Durante muito tempo era apenas um retrato muito bom. Hoje ela parece entidade sobrenatural da cultura pop. Mas Leonardo provavelmente só estava pensando, talvez eu mexa naquele sorriso mais um pouquinho. Outra história maravilhosa é sobre a Última Ceia. Porque essa pintura gigantesca quase virou desastre rapidamente. Leonardo decidiu testar técnicas novas em vez de usar o método tradicional de afresco. Resumo da tragédia: a tinta começou a deteriorar muito rápido. Basicamente, o homem era tão obcecado por experimentar que acabou criando problemas enormes para conservar a obra. Isso define Leonardo perfeitamente. Genial, visionário, mas completamente incapaz de simplesmente fazer o básico sem inventar moda. E claro que isso também aparecia nas invenções dele. Porque Leonardo desenhou máquinas voadoras, tanques, equipamentos de mergulho, armas e vários projetos absurdamente avançados. Só que muita coisa nunca foi construída. E aqui existe um detalhe importante. As pessoas às vezes falam de Leonardo como se ele tivesse literalmente inventado tudo sozinho séculos antes da humanidade. Não exatamente. Algumas ideias dele eram impraticáveis. Outras funcionariam parcialmente. Mas o impressionante é perceber como o cérebro dele já imaginava conceitos muito além da tecnologia disponível. O homem olhava para pássaros e pensava, e se humanos voassem? Enquanto isso, o restante da população provavelmente estava preocupado em não morrer de peste. Leonardo realmente parecia alguém vivendo mentalmente centenas de anos à frente. E ainda assim, ele era profundamente humano. Tinha inseguranças, vaidade, obsessões, problemas financeiros às vezes, e uma personalidade difícil de definir. Alguns relatos descrevem Leonardo como elegante, bonito e extremamente carismático. Diziam que ele se vestia muito bem e conversava com facilidade. Outros mostram um homem distraído, perdido nos próprios pensamentos e incapaz de focar numa única coisa. Provavelmente os dois eram verdade, porque gênios reais raramente parecem organizados igual filme. Normalmente parecem pessoas brilhantes lutando contra o próprio cérebro. Outro detalhe fascinante: Leonardo adorava animais. Existe até relato de que ele comprava pássaros presos em gaiolas só para soltá-los depois. O homem estudava voo obsessivamente e aparentemente tinha enorme sensibilidade com criaturas vivas. E isso deixa tudo ainda mais curioso quando você lembra que ele também passava horas dissecando cadáveres. Leonardo parecia viver permanentemente entre delicadeza e morbidez, entre beleza e obsessão científica, entre arte e caos mental. Talvez seja exatamente isso que faz ele parecer tão moderno hoje. Porque Leonardo não tinha mente linear. Ele não conseguia separar áreas. Para ele, pintura, ciência, engenharia e anatomia faziam parte da mesma busca gigantesca para entender a realidade. E, poxa, isso devia ser cansativo até para ele mesmo. Imagina acordar todos os dias com vontade de aprender literalmente tudo.
O homem provavelmente olhava para uma árvore e já queria estudar geometria, luz, movimento das folhas e estrutura interna da madeira ao mesmo tempo. Cérebro silencioso? Nunca ouviu falar. Outra coisa engraçada é que Leonardo também sabia criar imagem pública. Ele entendia o impacto de parecer misterioso. Na Renascença, artistas começaram a ganhar status quase de celebridade intelectual. E Leonardo se encaixava perfeitamente nisso. Ele não era apenas pintor. Era inventor, filósofo, engenheiro, cientista, músico, organizador de festas, designer. O homem era praticamente um pacote premium da criatividade humana. Inclusive, existem relatos de que ele criava espetáculos elaborados para eventos e festas da elite italiana. Imagina chamar Leonardo da Vinci para organizar seu evento e o homem aparecer com máquinas estranhas, efeitos teatrais e invenções malucas. A Renascença italiana realmente parecia um surto coletivo extremamente sofisticado. Só que existe uma parte triste nessa história. Porque apesar da fama gigantesca atual, Leonardo morreu sem concluir muitos projetos importantes. Várias ideias ficaram inacabadas, cadernos incompletos, pesquisas interrompidas, planos nunca realizados. E isso quase combina poeticamente com ele. Leonardo parecia incapaz de alcançar uma linha final porque a curiosidade dele era infinita. Sempre existia outra pergunta, outro detalhe, outro experimento, outro desenho, outra ideia. Talvez terminar algo significasse parar de explorar. E Leonardo claramente não sabia viver assim. Quando ele morreu em 1519, deixou uma quantidade absurda de anotações, estudos e desenhos. Séculos depois, o mundo ainda olha para aquilo tentando entender a dimensão completa do cérebro dele. E, sinceramente, talvez ninguém consiga completamente. Porque Leonardo da Vinci não foi só um artista genial. Ele foi aquele tipo raríssimo de pessoa que parece grande demais para caber numa única profissão. O homem queria entender o universo inteiro usando apenas curiosidade, tinta, papel e obsessão. E no meio disso tudo ainda criou algumas das obras mais famosas da história humana. O mais engraçado? Se Leonardo estivesse vivo hoje, provavelmente teria milhares de abas abertas no computador. Esqueceria prazos importantes, passaria madrugadas vendo documentários aleatórios e faria anotações caóticas no celular às 4 da manhã sobre hélices, músculos e comportamento de pássaros. Ou seja, o maior gênio da Renascença talvez fosse apenas um homem eternamente distraído tentando acompanhar a velocidade absurda do próprio cérebro. Mais uma história tirada do fundo do baú. Se você curtiu essa viagem pelo tempo, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no Porão Empoeirado e ative o sino. Qual o próximo mistério que devemos desvendar? Comenta aí embaixo. Até a próxima!